Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa comunidade, à nossa reunião de hoje. Meu nome é Denise Camose. E antes de começar, eu gosto sempre de lembrar que esse momento aqui, essa oportunidade da palestra, acontece um tratamento e que vai depender muito, sobretudo, da nossa disponibilidade. Às vezes a gente acha que um tratamento acontece só na hora do passe, aonde que são dispersados, deixa eu só parar aqui, energias, mas não. Quando a gente vem para cá e quando a gente está aqui, a gente já está fazendo parte de um tratamento. E a nossa disponibilidade, o nosso livre arbítrio, ele pode nos auxiliar nesse sentido, tá? Por quê? Se eu me colocar disponível, receptivo às inspirações do alto, à energia que está aqui, que esse salão foi totalmente preparado pela espiritualidade superior, tem muitos irmãos de luz aqui, acolhendo irmãos que caminham conosco muitas vezes, que nós trazemos para cá, retirando energias densas do nosso campo energético. Então, quanto mais disposição, disponibilidade a gente tiver para isso, melhor. Porque a gente contribui para que esse tratamento se efetive ainda mais, tá bom? Então, eu vou convidar cada um para sentir o seu corpo presente, sentir suas costas na cadeira, seus pés no chão. Para que isso, Denise? Por que você está falando isso? É para a gente sentir que a gente está aqui no agora, deixar as preocupações, os pensamentos, tudo aquilo que ficou lá fora. E a gente está aqui. Sentir aqui, deixar a ansiedade, deixar qualquer coisa lá fora e ficar aqui bem receptivo. E ainda vou fazer uma sugestão para mentalmente, cada um, aí vai de cada um, simbolicamente, pode imaginar como se fosse um zíper, em que você vai abrindo ele para deixar aqui tudo aquilo que você não precisa mais. Pensamentos, sentimentos, preocupações, os papéis lá de fora, a sua profissão, enfim. E você estar aqui como um ser humano, com tudo que você carrega, com a dor e a delícia de ser um ser humano. Está aqui, presente, aberto, para receber tudo aquilo que o seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, a espiritualidade superior pode trazer para você e também pode levar, tá bom? Então, fechem os olhos, sintam a vibração desse ambiente. Se quiserem fazer esse ensaio mental, simbólico, mas demonstrando a sua disponibilidade de deixar tudo aquilo que você já não precisa mais aqui e se abrir para receber do seu anjo da guarda. E perceba que do alto, do teto, cai uma luz dourada que vai envolvendo a cada um de nós, trazendo muita paz, muita leveza, envolvendo os pensamentos e sentimentos e nos auxiliando na noite de hoje para que a gente possa receber tudo aquilo que a gente veio buscar, que o nosso espírito veio buscar. E que possa abençoar essa palestra, esse tratamento da noite de hoje. Que assim seja. Então, a nossa palestra de hoje, ela se chama Auxílio Eficiente. Ele vem desse livro, Vinha de Luz, que é um livro que foi feito, a psicografia, né, do Chico, o espírito é Emmanuel.
E ele é um livro, eu acabei não trazendo aqui a foto, mas também às vezes as pessoas perguntam qual livro que eu posso utilizar para fazer o culto no lar, ou às vezes para eu ler à noite, ou durante o dia, para quebrar, sabe aquela energia pesada, pensamentos, às vezes a gente está com, enfim, com circunstâncias que estão acontecendo, você está ali com a cabeça pesada. Ele é um bom livro para isso também. São capítulos curtinhos que você pode mentalizar, pedir inspiração, abrir e ler em voz alta, tá? Porque a gente nunca está só. E aí, compreender o conteúdo do livro, auxiliar também na energia do ambiente e romper um pouco os padrões de pensamento que às vezes a gente está. Pensamentos repetitivos, né, pensamentos que às vezes não estão trazendo paz, não estão construindo dentro de nós um cenário de paz. Então, ele é uma dica de um livro, tem aqui na nossa livraria, quem quiser adquirir, é só ir lá conversar, tá? E ele fala, o nome é Auxílio Eficiente. E aí, Emmanuel, ele sempre começa pegando um trechinho, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou da Bíblia, porque a partir desse trecho ele constrói o raciocínio dele. E nesse trecho que ele pegou, ele fala, e abrindo a sua boca os ensinava. Isso vem de Mateus, capítulo 5, versículo 2. E de onde que vem? Qual é o contexto que Emmanuel vem trabalhar isso aí? Ele tirou um trecho do Sermão da Montanha. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui está falando de Jesus. Quando foi fazer o Sermão da Montanha, falou esse pedaço. E aqui eu trouxe também, desse livro, A Yoga de Jesus, eu não vou nem repetir esse nome, tá, gente? É da Yogananda, né? Esse eu falo. Esse primeiro, vamos deixar. Quando Cristo subiu no alto da montanha, enquanto ensinava, Jesus fez com que suas sagradas vibrações e divina força vital emanassem através de sua voz e de seus olhos, difundindo-se sobre os discípulos, tornando-os tranquilamente sintonizados e magnetizados, capazes de receber a plena medida de sua sabedoria por meio da compreensão intuitiva. Então, Cristo, ele sobe para fazer o Sermão da Montanha e começa a falar. E uma das primeiras palavras que ele fala é essa. Mas para que Jesus escolhe um monte? Essa posição elevada, ela tem um duplo significado. Além da posição física, né, dele conseguir alcançar mais as pessoas, enxergar as pessoas, porque Cristo, ele olhava para as pessoas, ele enxergava cada um. Ele tinha essa magnitude, né? E ele olhava. Também tem esse aspecto de posição espiritual, de horizontes expandidos. Então, veja que Emmanuel trouxe esse trechinho. E abrindo a sua boca os ensinava. Aqui, Cristo subiu ao alto para olhar para as pessoas, para alcançar mais pessoas, não para se isolar das pessoas. Veja que próprio nesse livro, né, do Yoga de Jesus, ele salienta essa magnetização através do campo energético de Cristo. Então percebam o tratamento profundo que as pessoas que estavam ali receberam. E ele nunca escreveu nada. Seu ensinamento, ele era através da palavra viva, do magnetismo, da vibração da sua energia, do seu exemplo. Cristo tocava as almas. E essa
lição que Emmanuel trouxe para nós hoje, ela fala sobre isso. E ela é uma lição que requer muito da gente, sobretudo nesse momento em que a gente está atravessando do planeta. Na verdade, é uma reflexão. E antes de eu entrar nessa reflexão, eu gosto de lembrar, para a gente perceber aonde a gente está, o contexto em que nós estamos. Os irmãos espirituais vêm desde muito tempo falando desse processo que o nosso planeta Terra vem atravessando. E é um processo desafiante. O mundo está bastante barulhento, muita informação, muito barulho, muita coisa acontecendo e muito rápido. Hoje nós temos acesso à informação de cada pedacinho do planeta, informações truncadas, uma série de coisas acontecendo. E se a gente não tem uma conexão, se a gente fica mais preso lá fora, às vezes a gente se perde. E a gente, inclusive, entra nesse turbilhão de energia que está o mundo. Nós temos um planeta com muitas moradas. E cabe a nós escolhermos em qual morada nós vamos estacionar, sintonizar. E é engraçado, é curioso, porque Chico teve uma missão conosco. Ele veio aqui e ele tinha uma missão, até no filme, né, no livro, os livros contam, né? Uma missão árdua de psicografar, de trazer as informações do plano espiritual para cá, de centenas e centenas de livros. Para quê? Para nos auxiliar, como uma fonte de recursos. Sobretudo, para a gente atravessar momentos como esse em que nós nos encontramos. Então percebam que nada está fora do lugar. Por mais que pareça que esteja tudo fora do lugar, está tudo muito bagunçado, está tudo certo. Ninguém está solto aqui. Ninguém está perdido aqui. Existe, percebam, uma coordenação. Lá atrás começaram a existir psicografias, começaram a vir os livros, as informações de como funciona o plano espiritual, para que a gente pudesse entrar em contato com isso como uma forma de recurso para aproveitar a nossa breve passagem aqui nesse planeta. Para a gente otimizar, para ter mais propósito na vida. E minimizar sofrimentos desnecessários. Nos auxiliar. Nós espíritas, espiritualistas, acreditamos na vida eterna. E a vida eterna não é aqui. Aqui é um trechinho dela. E o como a gente vive aqui vai dizer muito do como nós voltaremos para lá. Da bagagem que nós vamos trazer para lá. A bagagem emocional, a bagagem psíquica, a bagagem espiritual que nós vamos levar para lá. Um sofrimento que muitas vezes nós podemos poupar, porque é aqui que a gente vai exercitar. Nesse mundo de ilusão, como muitos deles dizem. E é aqui que essas informações vão funcionar como verdadeiros recursos. Como uma lição como essa, e várias outras, que esses irmãos de luz, que já encarnaram, desencarnaram, assim como nós, várias vezes, mas eles têm um pouco mais de clareza para trazer isso para a gente, para nos auxiliar, porque aqui é um planeta escola, é onde a gente faz aprendizado. E para que a gente possa aproveitar ao máximo esse aprendizado. Então, Emmanuel nos traz, nesse lugar, né, nessa lição, ele fala de uma questão de distância, o problema da distância. O homem que se distancia da multidão
raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Olha eles espiando aqui o nosso planeta, constatando e trazendo para a gente coisas que muitas vezes acontecem aqui, inclusive conosco. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. Ixi. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes, e que tem várias maneiras de se mostrar aqui, nesse mundo material nosso. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Então perceba que essa reflexão que Emmanuel nos traz, ela é uma reflexão desafiante e que muitas vezes a gente pode ficar numa posição de terceirização. E não é isso o que a gente veio trazer nessa reflexão e que inclusive Emmanuel nos convida. Ele vem chamar a gente um pouquinho para a gente refletir em como nós estamos em nossa vida. Se a gente já ocupa algum lugar de uma certa autoridade, de uma certa condição financeira, como que a gente está lidando com isso aqui? Nós estamos a serviço da vida? Nós já estamos colocando aquilo que a vida nos confiou a serviço da vida? Nós, como servidores, como discípulos do Cristo, que temos acesso a esse conhecimento, que acreditamos em Jesus, na palavra que Ele deixou, nós estamos nos colocando nesse lugar de exemplificar, assim como Ele, em nossas vidas. E perceba que isso é uma reflexão que a gente é importante a gente trazer para a gente aproveitar esse momento que a gente não sabe o quão breve ou não vai ser aqui, a nossa estadia aqui, mas porque para a gente usar as ideias, a mensagem de Cristo que Ele deixou para nós como exemplo, a gente primeiro tem que deixar essa mensagem tocar o nosso coração e nos transformar, ainda que seja um pouquinho. Cristo não pede que a gente dê saltos, não pede que a gente se transforme em um santo, em luz.
assim. Mas quando a gente coloca esse olhar, quando a gente se abre para a mensagem dele, e a gente deixa isso tocar o nosso coração, transformar internamente, a gente tem condição de viver, ainda que só por hoje, por agora, começar a exercitar esse lugar de viver o exemplo de Cristo. E isso é muito individual. Cada um sabe aquilo que passa internamente, os seus desafios internos, as suas dores internas, aquilo onde que mais pega, o calo, enfim, as suas próprias tendências. Porque se existe algo que os espíritos trazem para nós, e que às vezes a gente se esquece, é de que cada um de nós somos herdeiros de nós mesmos. E nós somos herdeiros do nosso campo energético, das nossas crenças, do nosso sofrimento, daquilo que a gente vai levar para o plano espiritual. Se a gente acredita que alguém tem que tirar algo de nós, tirar uma dor, tirar uma depressão, tirar uma ansiedade, é lógico que a espiritualidade está aqui nos apoiando, nos auxiliando, nos ajudando na nossa caminhada, mas tem um pedaço nosso também, do nosso livre-arbítrio, do nosso olhar, da nossa intenção em caminhar em direção. Tem uma contribuição nossa a ser feita. E é isso que ele nos convida a termos a consciência, para que a gente possa trazer isso, aproveitar aqui, e construir isso no nosso patrimônio, naquilo que nós vamos herdar, aquilo que nós vamos levar para o plano espiritual, para outras vidas. Eu vou continuar aumentando ou exercitando o meu lado raivoso, pura e simplesmente? Ou eu vou mudar a direção disso, utilizar de repente essa energia, não em direção a pessoas, mas como uma energia para me trazer movimento, para eu construir algo que faça mais sentido, algo construtivo? Eu vou utilizar a minha raiva para pegar essa energia para construir coisas ou para destruir? Eu vou exercitar a minha impaciência em direção às outras pessoas? A minha intolerância? Isso diz muito sobre nós, o nosso patrimônio interno, e que nós estamos numa fase que é muito desafiante. A alegria que a gente tem é saber que existem espíritos de luz conosco, inclusive Emmanuel, estamos juntos, vivendo aqui conosco esse momento encarnado, e tantos outros que a gente não sabe, nos auxiliando a construir um mundo. Porque, como os espíritos falam, nós estamos nessa passagem, nessa transformação, e isso causa uma reforma, né, gente? Reforma traz muito transtorno. Quem nunca viveu uma reforma ou perto de algum imóvel que estivesse em construção, em reforma, é barulho, é poeira, é bicho, é o tempo todo, é chateação, até ele tomar uma nova conjuntura e se transformar naquilo pelo qual ele foi idealizado. E nós estamos todos juntos nesse lugar de reformar internamente e criar um novo lugar para nós estarmos. Esse é o convite da vida. Então, cabe a nós olharmos para como que eu estou lidando com isso? Qual é a minha responsabilidade, a minha participação? E o que eu vou herdar? O que eu vou deixar para mim? Eu vou deixar uma intolerância? O que eu melhorei nessa vida? O que eu posso melhorar? O que eu posso colocar um pouquinho de atenção, de respeito à minha história, de compaixão à minha história, enfim, de um olhar mais construtivo para que eu possa
melhorar e contribuir positivamente aqui, como uma discípula de Cristo, como uma servidora de Cristo, deixando, é isso que Emmanuel está nos convidando, para esse auxílio eficiente, para que a gente tenha uma proatividade. E esse período que nós vamos atravessar, muito possivelmente, nós vamos desencarnar, nós vamos retornar para esse planeta e ele ainda vai estar em reforma. Porque não é algo que dura 10 anos, enfim, que a gente vai aqui, encerrou a palestra, apaga a luz e vai embora. Não, é um processo de transformação e que todos nós estamos passando. É um processo nosso também. É um processo individual, é um processo coletivo, é um processo inclusivo, de inclusão. É o universo, é a vida, é Deus falando para a gente, cabe todo mundo. Todo mundo tem seu espaço e isso incomoda. Reforma incomoda, esses movimentos incomodam, e é preciso que a gente tenha essa conexão e esse olhar, essa percepção, e utilize dos recursos que a vida nos traz para nos auxiliar nesse momento de reforma, a gente não se perder. Não se perder com a irritação do barulho, com o incômodo da poeira, com eu não sei mais o que era esse cômodo aqui, de repente deixou de ser a cozinha para ser um nada, para ser só destroços, e eu não sei o que vai ser construído aqui. E a gente ficar muito mais presos do lado de fora do que olhando para nós, para a parte que nos cabe, para a parte que nos toca, para aquilo que a gente realmente pode fazer. Dar um passo para trás, respirar, utilizar desses recursos para nos ajudar a interromper, às vezes, essa sintonia com o externo que nos tira, nos deixa, nos envolve. E às vezes a gente fica perturbado, irritado, cansado, desacreditado, achando que isso aqui não tem jeito, desconectado de um momento em que nós estamos passando, que é um momento muito rico, que nós podemos fazer parte de uma forma positiva, podemos fazer parte de uma construção de um eu muito melhor. Mas é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso ter essa consciência. Jesus e o modelo oposto. Enquanto todos se afastam, perceba que Jesus se aproxima. Ele mostra para a gente que a lei de amor, ela afeta toda a comunidade. Jesus olhou e enxergou a cada um, sem julgamento. E teve postura de auxiliar, de edificar através do exemplo, porque ele já era transformado. Não conseguimos desenvolver sem o outro. Nossa ação sempre afeta os que nos cercam, a comunidade. Então, Jesus traçou esse programa desejável, instituindo o auxílio eficiente daquilo que eu já consigo fazer, naquilo que eu já tenho em mim transformado, eu trazer consciência e ser esse auxílio eficiente, servir a vida, passar isso adiante, ainda que seja pouquinho. Hoje é pouquinho. Com o exercício, a gente vai cada dia mais um pouquinho. Jesus, ele não pregou, ele ensinou. E aqui fica esse recurso também para a gente utilizar, esse SOS, de silenciar, da gente conseguir controlar a necessidade de dominar com a razão, dos pensamentos, desse barulho, e a gente acalmar. Vai um pouquinho para dentro, respira.
ora, conversa com seu eu superior, com Deus que está dentro de nós. Não está lá fora, não está lá no alto, está aqui dentro. E enxerga a vida, inclusive, através de nós. Conectar com o mais profundo, abrir canais para a espiritualidade superior e deixar, conectar com essa energia para que a gente consiga aproveitar o melhor da vida, desse nosso propósito de sermos um pouquinho melhores do que aquilo que nós chegamos. E esse servir. Servir de verdade, servir auxiliando, servir com essa energia, com essa intenção de passar adiante o melhor, porque nós somos tão auxiliados. Se a gente parar para prestar atenção, a gente consegue, às vezes, ver em pequeninas coisas o quanto nós somos auxiliados, o quanto nós somos protegidos. E a gente poder passar isso adiante, poder servir, deixar o nosso lado luminoso vir e abraçar, às vezes, as nossas sombras, interromper essas conexões, deixar essa luminosidade seguir. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, para fazer parte desse chamado de Emmanuel para fazer o auxílio eficiente. Aqui eu trouxe, gente, um trecho do livro Nosso Lar, em que eu queria ter trazido um trecho do filme, mas eu não consegui cortar. Assim que André Luiz, ele é resgatado lá do umbral, e ele é levado, né, para Nosso Lar, ele passa lá por aquele processo, ele está de tratamento, ele está melhorando, e aí ele vai ter uma conversa com Clarencio. E aí, Clarencio, com um jeito, né, auxilia ele da seguinte forma. Ele está lá conversando com Clarencio, está resmungando, que ele está com muitas saudades da família, que ele quer ter conhecimento. Como é que está minha família? Eu estou com muita dor, estou passando mal. Aí Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Aí o meu gesto afirmativo, ele continuou. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Deixa essa luz entrar e mudar isso dentro de você. Quebra esse padrão. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta é edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Corta isso, corta esse hábito. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, do eu isso, eu aquilo, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Ninguém está sem esse auxílio. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização. Olha Clarencio trazendo uma nova perspectiva para ele e atualizando ele daquilo que ele vai viver ali no plano espiritual, aquilo que ele vai exercitar.
considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Perceba, então, que Clarencio, ele convida, ele auxilia, dando até uma chacoalhada, né, em André, para ele romper com esse padrão individualista que ele traz daqui, do exercício daqui, para André, se situa. Olha onde você está. Amplia. Desassocia disso daí. Para de lamentar. Para de utilizar os seus aprendizados como instrumento de sofrimento puro e simples. Existe algo maior. Ele chama André. E André vai prestando atenção. E um outro trecho que eu trouxe também é quando ele já vai, ele passa no primeiro momento pelas zonas aonde que eles recebem as câmeras de retificação, aonde eles fazem o resgate de irmãos que são extraídos lá do umbral, que estão em profundo sofrimento. E ele chega com uma postura daqui, bem, deixa que eu sou o médico, eu sei o que eu vou fazer. Lá no filme mostra bastante isso. E aí ele, com toda aquela pompa, e ele descobre que o conhecimento que ele trouxe de cá não tinha essa valia, não era a mesma coisa lá. Ele entra em contato que lá o que vale é o patrimônio que construímos em nós. É a nossa energia, é a nossa vibração, são os nossos pensamentos, é aquilo que nós verdadeiramente somos como espíritos imortais. E aí ele acaba passando mal. E aí começa todo um aprendizado, ele começa a tomar essas chamadas e ele começa a aprender e a expandir. E aqui, nesse capítulo, já é um capítulo que fala a respeito do trabalho. Então, ele chega no hospital e ele vê uma quantidade de pessoas que estão ali, e aí ele começa um diálogo com Tobias. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que esse quadro angustioso? Aí Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que esses doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou. Que André perguntou, quem são essas pessoas? São contrabandistas na vida eterna. Como assim? O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Se isolaram. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio do mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal que todos nós temos, se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma, herdeiros do patrimônio que construíram aqui em vida. Realíssimo,
Tobias não podia ser mais lógico. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado que os outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamo-lhes crentes negativos, ao invés de aceitarem o Senhor. Eram vassalos intransigentes do egoísmo, ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho. Admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono, e como não tinham qualquer ideia do bem, a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não consegui externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Fim da operação, dos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias, muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente à tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos apetrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Aqui a gente já vê um André transformado, o André mais conectado com a vida espiritual, com essa vida eterna, mais consciente daquilo que ele precisava construir, mais receptivo e mais aberto a essa nova realidade. E que todos nós estamos exercitando aqui. Todos nós estamos deixando algo para nós mesmos, construindo esse patrimônio interno que nós vamos levar. E todas essas mensagens, todas essas informações, esses aprendizados que esses irmãos trazem para facilitar, é exatamente para facilitar. É para que a gente não precise passar por isso, sofrer tudo isso, que a gente possa aprender com o exemplo, para edificar a nós mesmos. E também sermos instrumentos de luz aqui nesse momento em que o planeta tanto precisa. Que nós, cada um de nós precisamos. Quem se honra de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. E aqui eu trago essa reflexão de Miramês, esse espírito. Enquanto puderes, irmão, estende a mão amorosa no amparo do irmão. Enquanto puderes, não desfaleças diante do trabalho. Enquanto puderes, emprega todas as forças no serviço da caridade. Enquanto puderes, segue o Mestre Jesus. E aqui fica o convite, essa imagem, para a gente fazer o nosso tratamento, fechar os olhos com essa imagem. Sentindo a presença desse mestre tão amoroso aqui diante de nós, com os braços estendidos, abertos, olhando profundamente em nossos olhos, lendo a nossa alma, nosso coração. Entregue para Ele agora todas as suas angústias, tudo aquilo que você, como um grande amigo, um grande irmão, amoroso. Aquilo que te aflige, aquilo que você já não precisa mais, aquela dificuldade que você está tendo, aquela raiva, aquela dor, aquela impaciência, dificuldade com algo, com alguém, entregue para Ele. Perceba que Ele transmuta essa energia, transforma em luz e te devolve num abraço muito amoroso. Um verdadeiro tratamento para cada célula do seu ser.
Entregue também a cura para as dores do seu coração, as dores do seu corpo, as dores da sua alma. Converse com Cristo como um verdadeiro amigo. Aproveita. Perceba que ao seu lado se encontra o seu anjo da guarda, te amparando. Vamos aproveitar para reforçar essa conexão de luz, para que você fique mais próximo ainda dele, mais receptivo das intuições, das inspirações que ele tem para você aproveitar esse momento aqui, se conectar com o belo da vida, com essa oportunidade da vida. Se conecte com essa sensação de estar vivo, a vida pulsando em você. Com essa energia. Conecte-se também com a paz. Perceba que essa paz, ela adentra o seu coração à medida do que você vai deixando tudo aquilo que não precisa mais. Entrega para Cristo, para Ele transformar e deixar com você apenas o aprendizado. É só isso que você precisa, do aprendizado. Integre esse aprendizado em cada pedacinho do seu ser. Perceba a sua casa sendo completamente abençoada, envolvida em muita luz. O Evangelho de Cristo sendo aberto no centro da sua casa, emanando toda essa energia de proteção, de tratamento, de misericórdia, abraçando a todos, encarnados e desencarnados, que ali estejam. E perceba que das mãos de Cristo sai uma luz muito grande, como se fosse um sol, que nós vamos envolver agora o nosso planeta, essa nossa morada. Cada ser, cada pedacinho do nosso planeta vai sendo acolhido por essa energia amorosa, energia de Cristo, tratada profundamente na contraparte física e espiritual. Todos, sem exceção, recebem nesse momento o abraço de Cristo. O nosso planeta respira luz, paz e amor. E a gente vai retornando com essa energia integrada em nosso corpo, com a certeza de que Cristo está conosco e de que durante a noite daremos sequência no tratamento que aqui se iniciou. Vamos fazer a prece que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos.